Boa noite a todos. Estamos aqui abrindo aqui uma live para junto falar com o Jackson e poder fazer aqui esse trabalho. Deixa eu ver se consigo. Deixa eu ver se eu consigo chamar Jackson. Trabalhar esse assunto tão importante que é ao mesmo tempo esquecido. Quando você está conseguindo aceitar, né? Segue a... Só você aceitar aí, né? Agora Jackson, foi. boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo bem aí? Tá, o áudio tá muito bom, viu? O Facebook bugou lá, rapaz. Infelizmente. Ó, o teu Facebook tá aparecendo as palavras em outro idioma, como se fosse árabe, com as letras árabes. Não tá em português, Enfim, não. Consegui. bugou lá. Foi. Mas Mas tudo bem, tudo bem. tudo bem. Graças a Acontece. Deus por isso. E aí, tudo bom? Tudo na paz? Graças a Deus, menino. E aí, você, como é que tá? Tudo bem, meu irmão. Tô aqui na batalha, como sempre, né? Pela fé. Mas tá paz, meu irmão. Graças a Deus, dando vitória. Esse é o que importa. Então a gente vai começar hoje, né? Falando sobre esse tema aí importante, né, e necessário, né? E ao mesmo tempo, tema esquecido, né? Infelizmente. Por alguns aspectos, né? As pessoas às vezes não conseguem entender bem esse assunto. E tanto eu quanto o Jackson, pessoal, vai aqui tentar trazer um pouco a respeito do que foi a Reforma Protestante, haja vista ter aí quase um período de 507 anos de existência. Então é muita coisa, é muito detalhe, muitas situações aconteceram e acontecem no decorrer do tempo, mas eu acredito que cada um de nós aqui vai contribuir, sobretudo, com aquilo que for importante para que aqueles que até mesmo não entendem ainda muito consigam aprender alguma coisa. A internet está devagar, não sei se é a minha ou se é de Jackson, mas a gente vai aqui trazer alguns materiais, tá? Eu separei aqui alguns materiais para vocês depois puderem adquirir e eu vou particularmente fazer uma pequena introdução e focar em uma frase de Martinho Lutero, certo? E juntos aqui tentar somar e explicar o que foi a Reforma Protestante, junto aí com o Jackson, né, que é da Faculdade de Teologia. Se você quiser também fazer aí o curso, vai estar em contato com ele, que ele realmente vai lhe atender, vai ajudar você nesse caminho aí. Então, todo mundo que está entrando aí, bem-vindo a todos, tá? É um prazer. Então, boa noite, que Deus nos abençoe aí. Então, Jackson, fica à vontade aí para se apresentar e depois dar a oportunidade aí, depois a gente vai se entrosando. Amém, amém. Eu sou o professor Jackson Moraes, né? Eu lidero uma comunidade de fé aqui em Macaíba, no Rio Grande do Norte. E eu sou amigo do Firmino aí há algum tempo, né? A gente tem caminhado junto. Sou formado em História, Pedagogia e também Teologia, assim como o Firmino. E vamos hoje abordar, né, este tema, dia 31, quase já dia 1º, abordar. E eu queria falar de início, né, sobre o contexto, né? Porque muito fala-se sobre a reforma
E às vezes passa desapercebido alguns contextos que foram demasiadamente importantes para que a reforma em si acontecesse. A reforma não é um processo imediato, não é? Não é que chegou aquela data específica e Lutero disse, vou ter uma brilhante ideia, vou fazer as teses, acordei, sonhei com isso e pronto. Não, não é bem assim. Tem todo um contexto que é deveras importante nós falarmos um pouco. Então, eu separei aqui alguns pontos. E assim, Firmino, se você tiver alguma coisa a acrescentar, você pode ficar à vontade, tá bom? E você que está vendo, né, esta live, assistindo essa live, se você quiser também deixar a sua dúvida, basta deixar aí que em tempo oportuno a gente responde. Então, dito isto, né, nós tivemos alguns contextos. Então, o primeiro contexto que eu separei aqui foi o contexto religioso. Né? Então, como a gente sabe, naturalmente, o contexto religioso católico apostólico romano estava deveras bagunçado. Né? Então, lá no final da Idade Média, a Igreja Católica Romana ela exercia um controle absurdo, significativo, sobre a vida espiritual das pessoas de toda a Europa. Então, praticamente, né, tudo aquilo que o papado, né, tudo aquilo que a alta corte religiosa falava, era tido como verdade absoluta e ai daquele que viesse a ser contra. E dentro desse contexto religioso, havia heresias, né, havia devassidão moral, né, que não compete aqui falar no momento, mas deveras devassidão moral deste alto clero. Então, junta-se essa devassidão moral com essa devassidão religiosa. Né? Culto às imagens, culto aos itens dos santos, não é? As indulgências, que a gente vai falar, se der tempo lá na frente. Junta-se isso, não é? Então tem-se na Europa um muito descontentamento religioso para com a igreja da época, que no caso era a Igreja Apostólica Romana. Então, aqui nós estamos vivendo um frenesim temporal, significativo, religioso, né? O que vai ocasionar rupturas. Então, os pré-reformadores, nós vamos observar na pré-reforma, né, que eram homens e movimentos que já lutavam contra esse contexto religioso conturbado, bastante conturbado. E aí, junta-se a isso, nós temos o contexto cultural. E aí é óbvio que né, nós aconselhamos que você estude um pouquinho depois sobre o Renascimento. Né? A Firmina é professora de História, também sabe sobre isso, né? Que foi de suma importância também, né, para este período temporal aqui. Então, neste período de tempo aqui, né, vai florescer o Renascimento, então, dando uma valorização, né, ao homem e ao conhecimento. Né? Então, a busca pelo conhecimento aqui no Renascimento vai gerar com que as pessoas busquem, né, o conhecimento. E veja, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Né? E é impressionante, certo teólogo, ele diz o seguinte, né, e eu concordo plenamente, teólogo historiador, né, ele diz o seguinte, que a teologia, que a história não é uma ciência humana, é uma ciência teológica, e eu concordo plenamente. Por quê? Porque no processo historiográfico a gente vai ver que Deus é o grande eu sou que controla exaustivamente toda a história. Então não existe ponta solta na história. Então veja, todas as coisas que acontecem dentro desse contexto nebuloso, não é, de Igreja Católica Apostólica Romana, serve para o andar da Reforma Protestante. Então essa busca pelo texto original, essa busca pelo conhecimento, né, dos homens pensando em si, não aceitando todas as coisas que vinham de cima da Igreja Católica Apostólica Romana, tudo isso contribuiu. Então nós temos o contexto religioso, nós temos o contexto cultural do Renascimento, aí a gente também tem o que vai dar um boom na reforma, né, que é a criação da imprensa com Gutenberg. Isso aí vai fazer com que os escritos dos reformadores, né, tivessem aí, digamos que em cada, no bom sentido da palavra, mas em cada esquina temporal, né? Então as pessoas começam a ter acesso àquilo que outrora apenas o alto clero tinha. Né? Então a linguagem também começa, os escritos bíblicos, né? E as críticas ao papado e à igreja como um todo começa a ser chegado lá. E aí também tem o contexto econômico. Quer falar alguma coisa, Firmino? Eu falo muito aí. Sim, importante, sim. Muito bem. Primeiramente, eu queria, de início, trazer para vocês alguns materiais, tá? Que é possível vocês adquirir e poder aprender mais sobre a reforma, tá?
Primeiramente, realmente, a Bíblia de Estudo da Reforma, certo? Seja, quem puder adquirir, temos uma Bíblia de Estudo da Reforma que vai trabalhar muitas coisas importantes sobre esse ponto. Temos aqui uma outra Bíblia, a Bíblia de Estudo de Genebra, foi a minha primeira Bíblia que eu estudei, Bíblia de Estudo de Genebra. Essa é boa, certo? viu? Essa é boa. É do fogo. E por último, a Bíblia de Estudo Fé Reformada. Então eu indico, a princípio, essas 3 Bíblias para você quiser, assim, realmente se aprofundar, entender de uma forma mais rica e detalhada os aspectos históricos, culturais, bíblicos, hermenêuticos, toda circunstância. Cada Bíblia vai ter um assunto específico que vai ajudar, auxiliar você, né? Porque é isso que a Reforma Protestante promove e propõe, o retorno à Escritura. Por quê? Porque antigamente se pensava, né, a mentalidade da época, que a igreja estava acima da palavra de Deus. A religião estava acima. Então não adiantava a pessoa dizer, não, a Bíblia diz que não podemos cultuar a imagem. Né? Aí vinha a autoridade eclesiástica do Papa dizendo, não, a tradição diz que pode fazer uma adoração. E assim, isso foi acontecendo no decorrer do tempo e diversas doutrinas surgiram, né? Que não tem embasamento bíblico. Então, quando surge Martinho Lutero, João Calvino, John Knox, William Tyndale, os pré-reformadores, os valdenses e muitos outros, né, da história, eles vão dar uma pequena stop. Vão olhar assim, não, vão utilizar. É tanto que a Renascença, os movimentos humanos, eles agregavam muito e auxiliaram, em certo sentido, a reforma protestante. Por quê? Por meio da razão, a gente podia entender como é que o indivíduo vai prestar culto a uma imagem. E assim com outras doutrinas estranhas. Aí surgem os reformadores, que vai trazer o quê? A escritura para mostrar que a razão deveria caminhar junto com a palavra e não com a tradição. Então, novamente, a reforma vai fazer o oposto. Em vez de colocar a igreja acima da palavra, é a palavra que está acima da igreja. Então, por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. O que muitos não entendem hoje é que eles pensam que a Bíblia contém a palavra de Deus. Aí, a partir disso, faz uma interpretação, né, de toda forma, de todo jeito, e assim vão criando diversas teorias que se afastavam cada vez mais da doutrina de Cristo. Aí por isso que nós, na Reforma, temos os 5 solas, né? Somente Cristo, somente a Bíblia, somente a fé. Então, algo que estava oculto, né, foi descoberto. Eu gosto de dizer o seguinte, professor Jackson, que mais importante do que a descoberta do Brasil em 1500 foi a descoberta do Evangelho. Acho que algumas pessoas ainda não pararam para pensar nisso. Houve a descoberta do Brasil, foi fantástico, houve toda a questão, mas mais do que isso foi a descoberta do Evangelho. E graças a Deus que Deus ergueu esses homens, né, imperfeitos, para a gente poder entender a mensagem do reino. Eu quero dar aqui uma boa noite, uma boa vida aqui, o professor está entrando, Esther, outros professores, Rosânia, deixa eu estar entrando aqui, o professor Carlos, boa noite a todos aí, tá bom? Deixa sua curtida aí e vem aí também se interagir com a gente. Bem, então, depois dessa dica, desse material para vocês, eu indico um outro livro, que agora é um livro, né? A Reforma, o Porquê, né? E o que você precisa saber, bem fininho, não sei se ainda está sendo imprimido ainda hoje em dia, mas ele te dá mais detalhes sobre a Reforma Protestante. Então, encerrando basicamente a primeira parte, eu quero que vocês entendam que a Reforma foi turno à Escritura. A partir daí, foi se desenvolvendo diversas formas de entender o texto. Mais do que a gente pode perceber que quando o professor Jackson falou sobre aspectos
econômicos, políticos, sociais, culturais, a reforma não somente trouxe o evangelho do reino ao perdido, mas também conseguiu fazer algo que as universidades estavam deixando de fazer, ou pelo menos fazer há pouco, que era alfabetizar as pessoas. A Europa, né, muitos daquela época não tinham muita instrução, não conseguiam entender bastante, né, principalmente de teologia. Então, os reformadores foram até o povo. Veja que é um processo missionário. Ir até o povo, buscar a alma perdida, né, é cumprir o evangelho, é cumprir a ordem de ir pregar o evangelho. Então, esses reformadores tinham essa percepção missionária e chegavam, né, mesmo com todas as dificuldades, perseguições. Você vê o que aconteceu com Martinho Lutero. Ele teve que, basicamente, arriscar sua vida, ou, na verdade, a maioria dos reformadores arriscavam sua vida para passar partes, ou se não, trechos completos da Bíblia para o povo. E assim, eles, por meio da fé, né, conseguiram vencer essas dificuldades, assim, até mesmo política, né? Sabe que o catolicismo estava muito unido com o Estado, e o Estado favorecia, né, o catolicismo. É tanto que, quando você vai ver mais adiante na história, vai surgir as cruzadas, a Inquisição. Então, os protestantes foram na verdade, vítimas, né, da Inquisição, e foi muita tragédia depois da história, mas a mão de Deus estava com esse povo que, mais uma vez, encontrou no Evangelho o perdão, né, porque se a gente pensar um pouquinho, como é que um homem, né, que se diz substituto de Cristo e agora se dá o nome de Papa, e agora passa a perdoar pecados. É tanto que aqui no livrinho, vou fazer uma citação direta, e vou encerrar aqui o comentário, ele fala sobre a indústria do purgatório. Ele diz assim na página 24. Johann Tetzel anunciava as indulgências com música, dizendo assim: quando a moeda do cofre tilintar, uma alma do purgatório sairá. Não estou ouvindo as vozes chorando para mortos e outros que dizem: tenham misericórdia de mim, pois sofremos severos castigos e dor. Você pode, disso, redimir nossas almas. Aí termina a citação do Tetzel, né? Aí o autor diz assim: ele nem podia que as pessoas confessassem os pecados. Só o dinheiro era suficiente. Então, houve uma indústria do medo, uma indústria do abuso religioso, tá? E esse abuso fez com que as pessoas entrassem em pânico e passassem a ofertar, dar basicamente tudo que tinham para esse ritual de supostamente tirar vidas que estavam no purgatório a partir de uma quantia de dinheiro. E essa é o ritual, essa era a pregação da época. E Martinho Lutero e muitos outros ficaram, de certa forma, revoltados com aquela mentira, aquele engano, que a salvação não é por meio das obras, não é por meio de dízimos, de ofertas, né? Como se nós pudéssemos comprar a salvação. Então a reforma vai realmente refutar tudo isso, tá? E a partir desse momento, Martinho Lutero consegue, né, pela misericórdia de Deus, mostrar que nós precisamos retornar ao Evangelho, somente ao Evangelho, nada mais. E a partir daí, a gente poder dizer assim que a Bíblia é a palavra de Deus e por meio dela a gente precisa reformar nossas vidas. Então, nesse primeiro momento, eu trago isso para a gente poder refletir e, já que se puder também continuar ou trazer outros tópicos e para a gente poder absorver cada vez mais, ok? Perfeito, perfeito. O professor Firmino falou, deveras interessante, né? Veja, uma outra coisa que eu queria falar aqui é porque às vezes a gente fala tanto em reformar a igreja, a gente precisa entender que o movimento reformista não tinha na sua ideia central, de início, o ter denominações. Não era essa a ideia. A ideia era reformar a igreja de dentro para fora, né? Então, nos pré-reformadores e nos reformadores,
Não tem essa igreja, não tem essa ideia de vamos fundar a igreja luterana, a igreja wesleyana, a igreja X ou a igreja Y. Não. Isso foi um movimento de ruptura. Né? Por quê? Porque houve várias tentativas de reforma, né, interna da Igreja Apostólica Romana, só que, obviamente, naturalmente, isso fez com que essa igreja começasse, como o professor Firmino falou, né, começasse a perseguir aqueles que tentavam contra a doutrina, né, eclesial, que é natural também esse processo, né, e gerando perseguições. Né? Então, se gera perseguição, é óbvio, é natural que as pessoas comecem a sair para ter liberdade religiosa. E olha que interessante, no século XVII, né, já com, não é, a ruptura, não é, com a igreja romana, ainda assim, a igreja ainda está perseguindo pessoas que pensam, por exemplo, contra o batismo de infantes. Né? Então, veja que a igreja ela está na reforma, mas por isso que tem aquela frase de igreja reformada sempre reformando. Por quê? Porque na igreja visível há sempre esses indícios, esses perigos, como o irmão Firmino falou, não é? Esses indícios, sejam de erros ou de heresias, permeando a igreja. E por isso, homens que se levantem, não é? À luz das escrituras, ou o solo escritura, né? Os solos cristos, né? A bandeira do evangelho, né? Para que realmente a igreja possa continuar esta reforma. Como eu estava falando, né, anteriormente, também teve essa questão do contexto que também foi, como eu disse, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, e como eu falei que a história não é uma ciência, a minha concepção, não é uma ciência humana, mas é uma ciência teológica, que serve ao Deus da teologia, serve ao Deus da Escritura, não é? O surgimento da classe média, né, ela vai impulsionar o comércio, certo? O comércio europeu, e essas pessoas que estavam em ascensão econômica, elas veem, né, na reforma que na cabeça desses burgueses, né, eles queriam sair do jugo católico romano, né, que gerava altos impostos para estes que estavam em ascensão econômica. Então, essa classe média começa a ver em Lutero e nos reformadores uma forma de sair também dessa opressão econômica, porque sim, a Igreja Apostólica Romana, como o irmão Firmino falou, também oprimia as pessoas economicamente, seja por indulgências, por perdão de pecados, ou por tantas várias outras coisas, para consumir o dinheiro das pessoas que já viviam em certa miserabilidade. Então, veja, olha a bagunça que nós temos aqui. Né? Nós temos um contexto religioso, social e cultural, não é, totalmente desestruturado, bem como um contexto econômico. Certo? Então, era natural, não é, que Deus, por graça soberana, levantassem homens de Deus para, naturalmente, dizer, a gente precisa retornar às Escrituras. Isso aqui está uma bagunça. Isso aqui está totalmente destoando do Evangelho. Né? Quer falar alguma coisa, Firmino, antes que eu comece a falar algumas outras coisas aqui? Sim, só uma coisa também que vai nos ajudar a entender mais. Os reformadores, esses homens que surgiram dentro da nossa cosmovisão, nenhum deles é cultuado por nós. Nenhum deles é santificado. Nenhum deles é infalível. Né? Nenhum deles são mediadores entre Deus e os homens. Tá? Então, você vai ver que mesmo dentro do protestantismo, houve correções entre si. Né? Isso é importante, porque nós não temos uma autoridade superior, humana. A autoridade máxima é a Bíblia. Então, a gente realmente entende que tanto eu quanto os demais reformadores não somos santificados, né? Como ocorre com a religião do catolicismo, onde seus mestres e seus santos, né, enfim, tem todo o trabalho para dizer o quê? Que a base fundamental, essencial para a fé realmente cristã é em Cristo. Não existe uma fé, não existe uma doutrina fora de Cristo que seja verdadeira. Então, que por meio desse tema aqui, Reforma Protestante, você que talvez seja de outra religião ou que não acredita em Deus, possa encontrar o Messias, o Filho de Deus, tá?
E assim, o ponto também interessante é ver que a reforma protestante, de certa forma, ajudou, né, ou até mesmo alguns dizem que foi a causa do capitalismo. Por quê? O capitalismo ele vai, de certa forma, ajudar as pessoas, né, das classes mais pobres a se libertar justamente de um certo jugo feudal. Por quê? O indivíduo que nascia dentro do feudalismo, né, dentro daquela época medieval, daquelas três classificações, o indivíduo não tinha perspectiva para ascensão social. Então, quando surge o capitalismo, né, principalmente com os calvinistas, você vai perceber que a economia vai melhorar, a forma de produção, né, tudo vai melhorar. É tanto que foi citado aqui por Jackson, a imprensa do Gutenberg justamente surge no ponto específico para que as ideias da reforma possam propagar-se e assim a cultura fosse redefinida. Porque se você perceber bem, tanto a cultura, a ciência, que envolve matemática, física, química, a teologia, a filosofia, a história, ela deve ter por base a existência de Deus. Então, quando a reforma surge e resgata a necessidade de não somente os estudos, mas a vida social ser, de certa forma, uma devoção ou um trabalho para Deus, a ciência ela começa a progredir, ela começa a trazer medicina, ela começa a trazer recursos, o próprio Estado vai se formando em torno da crença em Deus, né? No sentido mais positivo assim, haja visto ter aquelas questões negativas no decorrer da história. Mas, acho que, deixa eu ver aqui. Meu telefone às vezes fica travando, mas enfim. Então, a reforma traz, né, toda uma correção na sociedade. Não é exatamente uma religião, é uma cosmovisão. É você realmente existir na realidade, né? Ou seja, o povo que estava cativo, que estava refém, que estava em pânico, que não conhecia de fato Cristo, passa agora a conhecer a Cristo e por meio desse conhecimento, tudo que eles fazem é para realmente passar o evangelho e assim viver em paz e harmonia. É tanto que a própria questão de trabalho, né, vai ser uma correção também protestante, né, porque anteriormente o trabalho era visto como uma maldição, como algo ruim, como algo que não tinha serventia nenhuma. Quando o protestantismo surge, a noção de trabalho começa a ser abençoada, né? O fruto e os trabalhadores saem para colher começa a ser abençoado. E o protestantismo, nesse ambiente de trabalho, começa a dar aos trabalhadores, né, uma visão espiritual, metafísica, onde não tinha o indivíduo que saia para trabalhar no campo, na cidade, né, que depois vai surgir essa questão, ficava em depressão. Já com o próprio protestantismo, não. O indivíduo sabe para o seu trabalho, ainda que seja um trabalho penoso, ele entende que aquele trabalho que está fazendo é um trabalho que vai ter, de certa forma, um sentido. É um sentido no qual a fé cristã está em todos os setores. Ela não está presa a uma parede. Então, esse é um diferencial da reforma protestante. Não é algo que fica estagnado, imóvel. Ela se movimenta por toda a terra. E assim, uma frase de Lutero, quando ele vai na dieta de Worms, em 1521, 21, né, por aí, ele diz algo muito rico, interessante, né? Ele diz assim, que ele vai ser chamado para negar a descoberta do Evangelho, certo? Ele diz assim, a menos que eu seja convencido pela Escritura e pela razão pura, e já que não aceito a autoridade do Papa e dos concílios, pois eles se contradizem mutuamente. Minha consciência é cativa à palavra de Deus. E eu não posso e não vou me retratar de nada, pois não é seguro e nem é certo e contra a consciência. Deus me ajuda. Então, essa frase de Martinho Lutero, ela é muito rica. Né? Eu vou aqui me deter apenas na primeira frase, que diz assim, a menos que eu seja convencido pela Escritura.
quando o indivíduo abre a escritura e entende o que está escrito, nenhuma seita, né, nenhuma religião, no sentido assim sectário, ela consegue subsistir. Não existe força para o catolicismo tentar contradizer ou mudar a palavra. Porque, dada que o catolicismo tente, de certa forma, convencer um protestante para que ele entenda que esteja errado, ele não vai encontrar base na escritura. Mas o protestante encontra o verdadeiro evangelho na escritura, diferente do catolicismo. Porque o catolicismo não se baseia. E ele diz assim, não somente pela escritura, mas pela razão pura. Lembra-se, como eu falei no começo, que Deus nos dotou de razão, e essa razão permitiu o renascimento, o humanismo, essas correntes, né, filosóficas que vão ajudar o desenvolvimento de outras ciências, como medicina, matemática, enfim. Então, a razão vai dizer a você, ainda que você não acredite na escritura, a razão vai dizer a você que a verdade absoluta é Jesus Cristo, conforme João capítulo 14, versículo 6, que diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a reforma protestante é justamente isso, é mostrar que Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é o único caminho, é a única verdade e a vida. E assim, Martinho Lutero tem diz assim, eu não aceito a autoridade do Papa e nem dos concílios. Ou seja, nós protestantes não aceitamos opiniões, não aceitamos fábulas judaicas, não aceitamos ficção que esses movimentos anteriores à reforma, que tentaram prejudicar, né, retirar do povo o verdadeiro evangelho, não aceitamos esse tipo de movimento. Então a gente fica com o quê? Somente com a escritura. Nada mais, nada menos. Assim eu encerro esse segundo momento. Jackson. Perfeito, perfeito. Exatamente. O Firmino falou algumas coisas interessantes aí, né? E a gente pode refletir, por exemplo, a ideia de corondel, né? A ideia de uma fé ser, da fé cristã não ser vivida apenas na esfera privada, né? Mas na esfera pública, né? A ideia, né, reformista é justamente a ideia da totalidade do evangelho, né? Então, a vida do cristão não é para ser vivenciada apenas no seio eclesiológico, mas em todas as esferas da vida humana. Refletindo um pouco sobre a questão das 95 teses, né? Se você não leu, eu recomendo que você para um tempinho depois e leia. A linguagem é um pouco difícil se você pegar um texto mais antigo, mas ainda assim vale a pena a leitura. Eu separei aqui alguns pontos, né, que Lutero vai bater de frente, né? Então, em 31 de outubro de 1517, Lutero vai fixar, né, as 95 teses e tinha pontos específicos, aos quais o Firmino já citou até um já, que é, por exemplo, a questão da venda das indulgências. Então, o que é isso e o porquê que isso era tão perigoso, absurdo para nós hoje, mas para a época, né, como as pessoas viviam sobre o jugo católico romano, era até comum. Então, o que eu fazia? Vendia praticamente salvação, perdão de pecados. Era isso. E aí Lutero, claro que os pré-reformadores já batiam na tecla, né, que óbvio, né, clamavam contra essas ideias, né, e Lutero vai fazer uma tese específica contra isso, né, então afirmando que a verdadeira penitência e arrependimento não eram compradas, né, mas elas provinham sobre arrependimento. Então, o cristão, por meio do arrependimento, óbvio que esse arrependimento era produzido pelo Deus Espírito Santo, né, então a pessoa recebia naturalmente, por meio de Jesus, salvação. Não era a igreja que concedia salvação aos homens, não. Não é por isso que o Firmino leu a frase de Lutero, é sempre essa ideia de cativo à Escritura. Só a Escritura. Eu sou cativo àquilo que ela diz. Né? Eu sou cativo àquilo que ela diz que eu devo crer. Um outro ponto, além das vendas das indulgências, é a autoridade, né, papal. Então, Lutero vai questionar essa autoridade suprema, né, a ponto de, se você fosse contra o alto clero, principalmente a figura do Papa, você seria perseguido. Né? A Dieta de Worms é isso, né? O Papa convoca
Lutero para que ele viesse a se retratar. E claro que isso chega até nós apenas de Lutero, mas quantos e quantos irmãos não foram mortos e a história não tem condições de registrar todo mundo por isso, porque ia contra o papado e eram levados para se retrapor e não havia retratação e era fogueira, né, entre outras torturas. Então, Lutero vai sustentar que a Bíblia deve ser a única fonte de autoridade, certo? É o famoso solo escritura, né? E não os decretos papais. Mas veja, observa como que isso deve ter sido recebido, certo? Pela liderança e principalmente pelo Papa. Por quê? Porque outrora eles eram figuras, né, intocáveis. Intocáveis. E aqui nós vemos, né, homens, né, Lutero, não é só Lutero, né, homens que estão batendo de frente contra essa autoridade suprema. Uma outra questão é a questão dos sacramentos, né? A igreja chegou a dizer que existiam até 7 sacramentos, né? E óbvio que eu sei que alguns de vocês que estão assistindo vão dizer que são ordenanças ou sacramentos, mas essa não é a questão aqui, tá? Então, já Lutero vai dizer o seguinte, não, os sacramentos é batismo e ceia, que alguns, né, chamam de ordenanças. Então é batismo e ceia, não tem essa ruma de invencionice, esse caminhão de acréscimo. Mais um ponto que Lutero vai bater. Um outro ponto bem claro que nós vamos ver nas 95 teses é a questão bem basilar sobre a justificação pela fé. Então ele afirmava que a salvação era alcançada pela fé em Jesus e não por obras praticadas. Olha, se pegarmos os escritos católico, apostólico e romano antes da Reforma Protestante, a gente vai ver essa insistência em fazer algo para alcançar a salvação, em fazer algo para alcançar uma bênção eterna. Era comum nos escritos católicos da época. E aqui, Lutero, nas 95 teses, vai dizer, gente, a salvação é no crer em Jesus como Salvador. É olhando, solos Cristos, é olhando para Jesus. Não é fazendo aquilo que a igreja ordena, né? Não é fazendo coisas X ou penitência X. Não. Tinha pessoas, né, dados historiográficos dizem que as pessoas se mutilavam a mando da igreja para receber perdão de pecados. Olha que absurdo. Que absurdo. E sim, as pessoas faziam isso. Por quê? Porque era a ideia de que se a igreja falou, está falado. Se o sacerdote maior, o Papa, a autoridade papal, falou, é porque é verdade, não tem como questionar. Porque esta autoridade é o representante de Deus. E se é o representante de Deus, é infalível. Olha que absurdo, né? E aqui nós temos também, né, a defesa do sacerdócio universal de todos os crentes, que sustentava que todos os cristãos têm acesso direto a Deus, sem necessidade de intermediários, de sacerdotes ou igreja, que é um ponto direto, também vai bater direto, né, nessa questão de autoridade religiosa. Então, como assim vocês vão chegar até Deus sem autoridade papal? Como assim vocês vão chegar até Deus sem a igreja? Como assim vocês vão ler a Bíblia sem a igreja? Outra coisa, né, que a igreja defendia era essa questão da interpretação textual. Então, a ideia era somente sacerdotes divinamente separados por Deus podem interpretar a Bíblia. Olha só, podem interpretar a Bíblia. Isso tirava o povo da jogada. E outra, a Bíblia nem era traduzida nos vernáculos do povo, na língua do povo. Nem era, tá? Até porque quanto mais distante o povo tivesse do escrito, isso o Renascimento trouxe, né? Esse querer ir até o texto original, e como eu disse, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, né? Mas nas 95 teses, a gente vai ver justamente isso. O Lutero dizendo aí, calma aí, não é bem assim que funciona, não. A Escritura diz que nós somos, que, claro, Cristo é o sumo sacerdote perfeito, mas que nós podemos chegar sim diante de Deus por meio de Jesus. Então a gente não precisa da igreja, a gente não precisa para chegar até Deus. A gente não precisa de papado, de alto clero, não. A gente precisa sim, né? É de Jesus, a natureza da igreja, né? Então Lutero via a igreja como uma instituição hierárquica, não via a igreja, né, como uma instituição hierárquica, mas como uma comunidade dos crentes. Então ele vai criticar, isso aqui é interessante, ele criticou a ideia de que é um corpo que possui poder de absorver e conceder salvação.
Então Lutero dizia, espera, nós somos um corpo sim, mas esse corpo não pode conceder perdão do pecado. Não pode tirar ninguém do inferno, não pode. Não é o corpo que faz isso. Quem faz isso é o cabeça. É Jesus. Aí tem a ideia do purgatório, né? Que é uma das ideias mais conhecidas. Tem a ideia da Maria, da adoração à pessoa de Maria. Então, eu recomendo que você leia, né? Porque quando você vai ler as 95 teses, você vai se debruçar sobre o contexto da época, né? Sobre o que aquelas pessoas criam e sobre o que Lutero está batendo aqui. Algumas palavras são um pouco mais difíceis, né? Mas ainda assim, eu recomendo a leitura. Então, dentro, né, resumindo aqui, Lutero está dizendo o seguinte, ó, vamos voltar ao texto sagrado, vamos ser fiéis às escrituras, vamos somente Cristo, vamos buscar somente Ele, vamos ter fé nele, vamos ter fé na sua palavra, né? O justo viverá pela fé nele. E aí, meu filhinho, quer falar mais alguma coisa? Muito bem aí o comentário, a explanação das teses do Lutero. Realmente ele tinha essa preocupação, né? Ele não foi um revolucionário, ele não criou nenhum tipo de argumento de ódio contra as pessoas, né? Ao contrário, ele queria realmente receber a salvação pela graça, onde essa religião tinha deletado, né, a verdade da Escritura, mas graças a Deus ele encontrou. Eu quero assim terminar a meu ponto aqui citando pelo menos 4 falsas doutrinas que antecedem e depois posteriormente vai ter outras que vai posteriormente surgir. A partir do ano 310 depois de Cristo já vai surgir esse movimento do catolicismo romano, certo? E a partir do ano 310 depois de Cristo, veja que depois de Cristo surge algumas pessoas que vai evitar estudar a palavra. E assim, a nossa mente fica inventando, é a oficina do diabo, né? Já tem um ditado assim, né? Uma mente vazia é a oficina do diabo. Imagine se é a escritura. Como é que a gente não fica? Então, a partir do 310, eu vou citar aqui, tem várias doutrinas que não se encontram na Bíblia e demonstram que essas doutrinas são doutrinas que é anticristã. Por exemplo, aqui no ano 600 depois de Cristo, Bonifácio III vai dizer que ele é o substituto de Cristo, que aí vai já instituir a questão do Papa, no ano 600. Aí no ano 606 tem a obrigação de beijar os pés do Papa. Veja que absurdo. Veja que não somente é antibíblico, mas é irracional. Aí aqui tem eu separei aqui, todo ano 1190 é a venda das indulgências. A gente fala um pouco sobre isso. Deixa eu ver outra coisa aqui. Pronto, esse para mim é o pior. 1230 depois de Cristo, o Papa diz assim: é proibido fazer o estudo bíblico, já no ano 1230. Para finalizar aqui, temos aqui 1870, já depois da reforma, né? A infalibilidade papal, ou seja, o Papa é infalível, ele não erra nada. Ele anteriormente, o substituto de Cristo, e tudo que ele diz é verdade e ninguém pode questionar. E quem questionasse pegava fogo e era considerado herético. E, voltando um pouco atrás, no ano 31 de 10 de 1517, Lutero vai pregar as 95 teses e nosso diretor e professor Jacques da faculdade bem explanou aqui. Nessa data, ele vai pregar isso, as 95 teses, como, de certa forma, um protesto. Mas esse protesto era para ser uma disputa teológica para as pessoas encontrarem a verdade. Sobre diversos pontos teológicos, bíblicos, hermenêuticos, tá? E, graças a Deus, ele vai agora, realmente, vamos dizer assim, a palavra de dividir, né? Ele vai, assim, de certa forma, mostrar ao mundo a verdade do Evangelho. Então, você percebe que a história
é contra o catolicismo romano desde o começo, desde o ano 310. E assim continua. A história continua sendo contra essa noção de fé. E, muito contrário a isso, o protestantismo tem na história a sua defesa. Você vai encontrar na história a defesa do protestantismo e as suas descobertas do evangelho. Então, assim, eu agradeço esse momento, né, de poder aqui compartilhar um pouco sobre a reforma protestante, trazendo algumas dicas, trazendo algumas informações históricas, algumas explanações feitas por Jackson, né? E assim, eu deixo um texto bíblico para encerrar minha colocação, que se encontra em 1 Timóteo, no capítulo 4, verso 1 e o verso 2. Diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecer a espíritos enganadores e ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. Ou seja, essas doutrinas só existem, né, porque as pessoas deixaram de estudar a Bíblia. Uma vez que a reforma protestante surgiu, permitiu que essas doutrinas pudessem ser refutadas. Então, assim, eu agradeço a oportunidade, novamente a Jackson e a vocês, tá? Esse vídeo vai estar aqui no meu Instagram e eu vou ver se eu consigo baixar e colocar no meu canal. Então, Jackson, por favor, aí pode também deixar suas colocações finais e muito obrigado aí. Ok, eu quero agradecer ao Firmino, né? A gente sempre está junto aí fazendo aulas, a gente sempre está junto auxiliando a Igreja do Senhor, né? Então, obrigado a você que participou desta aula, obrigado a você que vai assistir esta aula, que Deus abençoe sua vida, né? Que esta aula seja uma bênção e edifique a sua vida, e que você não pare aqui, mas que você venha pesquisar, seja por meio das Bíblias que o Firmino recomendou, por meio dos livros. O que eu peço, humildemente, é que você não pare de estudar sobre a reforma e que você não veja a reforma como um movimento do passado. Como eu falei, a Igreja Reformada sempre reformando, é que nós venhamos a ter este sentimento de que sempre devemos ser fiéis às Escrituras. Sempre devemos ter uma vida pautada no Cristo, né, os solos Cristos. Sempre temos que ter uma vida na totalidade, né? Como o irmão Firmino falou, o Evangelho deve ser vivido na totalidade daquilo que ele é de fato, né? Então, convido você também, quero dizer para você que a Faculdade Teológica Bereanos proporcionou um módulo curto ali, não é? Com 4 aulas ali de 10 a 20 minutos no máximo, 4 aulas tratando sobre a reforma. Então, convido você a ir lá na nossa página, né? Que é a página Faculdade Teológica Bereanos, e lá está, não é, disponível as 4 aulas para você. Basta clicar no link e você vai ser direcionado para estas aulas. Caso você queira aprender um pouco mais sobre as Escrituras, basta você procurar o Refúgio Teológico, tem muita coisa boa lá no canal do irmão Firmino, professor Nato, basta você ir lá, ou também ir na Faculdade Teológica Bereanos, a gente sempre está com turmas abertas, com curso, seja básico, médio ou avançado, né? Então, que Deus abençoe sua vida e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Obrigado, irmão Firmino, que Deus abençoe sua vida, viu? Boa noite a todos, muito obrigado a você, meu irmão, viu? Deus abençoe. Paz do Senhor. Amém. A paz, meu irmão.